Mas quantos daqueles que, cheio do Espírito, ia liberar essa palavra, o Espírito Santo segurou a sua boca? Quem já viveu essa experiência? O Espírito segurou. Falou, você não precisa disso. Fica quieto, engole, quieta. Você não vai falar, você não vai cair nesse laço, nessa armadilha. Porque a primeira coisa que nós temos esse impulso de falar é pela boca. Começando a liberar palavras. E quando vê, você está vivendo um monte de situação, porque eu não controlei minha boca. Por quê? Porque meu coração ainda não está controlado. Não está totalmente dominado pelo Espírito. E nós precisamos ser totalmente disciplinados, alinhados, lapidados, ajustados, moldados, transformados, renovados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, pessoal? Pai amado, Pai querido, quero agradecer ao Senhor, meu Deus, pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, alegrias, meu Deus, pelo crescimento, pelo avanço, pela visão. Obrigado, meu Pai, por esta casa firme, por estar na Tua presença. Obrigado, meu Deus, por estar zelando, cuidando, nos direcionando, nos orientando, nos protegendo, nos empurrando e nos puxando, meu Deus, nos levantando, nos esticando, nos endireitando, meu Deus. Obrigado pela nossa vida, por poder derramar no Teu reino, por poder gastar e desgastá-la todos os dias, meu Deus, na Tua presença. E sendo assim, renovados diariamente. Muito obrigado, Senhor. Perdoa as nossas falhas, pecados, erros. Tudo que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado, bloqueado a Tua presença de nós, nos perdoa, Pai querido. Visita cada coração, meu Deus. Visita aqueles, meu Deus, que está com o coração apertado, está, meu Deus, temendo, ansioso, meu Deus, ocioso, inseguro, e até mesmo, Senhor, acreditando que não vai acontecer as promessas, as palavras, as mensagens, as liberações, os milagres. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, com o Teu Espírito e derrame paz, alegria, o consolo que vem do Teu Espírito. Que hoje, meu Deus, as mentiras que está tomando as mentes e corações seja arrancado neste momento. E que essa pessoa seja livre, receba a Tua libertação neste momento. Que a partir deste momento você veja o Senhor tirando as travas, os jugos, as cangas, os pensamentos de morte, os pensamentos de vontade de parar, os pensamentos de retrocesso, essa vontade de questionar, de murmurar, de parar, de desistir. A partir desse momento não te pertence mais. Essa situação é arrancada de você. E você vai ver, vai sentir, você vai sentir até mais leve. Veja até a sua respiração melhorando. Você que está em casa, veja até a tua respiração melhorando. Porque tudo que estava como um peso, que apertava o seu coração, apertava o seu pulmão, apertava, te encurvava, foi arrancado neste momento em nome do Senhor Jesus. Todas essas trevas, essas nuvens negras que estavam sobre você, foi arrancado neste momento. Receba a tua libertação, receba a paz, receba a alegria, receba a força, receba ânimo, receba a vida que vem do Senhor. Receba a vida, seja revigorado, seja ressuscitado neste momento. Seja ressuscitado neste momento, seja alimentado pelo Espírito. Seja ressuscitado e seja alimentado. Seja ressuscitado e seja alimentado neste momento. Veja o Senhor te ressuscitando e te alimentando neste momento. A tua força voltando, a tua energia, essa fome, essa vontade de orar, essa paz em fechar os olhos, em abrir a boca, em clamar, em agradecer, em declarar. Veja o Senhor tomando o seu coração, tomando a sua vida. Meu Deus, eu entrego esta reunião em suas mãos.
Meu Pai, eu quero concordar com cada oração que foi realizada desde o primeiro horário, às 7 da manhã, com um homem forte, até, meu Deus, o último horário, que será realizado, Senhor, meu Deus, às 7 da manhã de quinta-feira, Senhor, meu Deus, na transmissão com o Bispo Anderson, e aqui, meu Pai, com o pastor Silas, meu Deus, esse fechamento com o pastor Silas, eu declaro, meu Deus, será uma casa firme de glórias e de milagres, de realizações e de testemunhos. Nós acabaremos esse trabalho, meu Deus, já com a certeza e a convicção, meu Deus, que este mês será o melhor mês da nossa vida, a melhor semana da nossa vida. Meu Deus, a melhor santa ceia da nossa vida. Meu Deus, nós nunca vivemos uma semana como nós iremos viver. E eu declaro, eu libero, eu profetizo, meu Deus, meu Pai, eu coloco essa raiz enraizando, meu Deus, essas palavras, as sementes foram jogadas na terra, e eu declaro a frutificação dessas palavras. Eu declaro, meu Pai, a realização dessas palavras. Eu declaro, meu Pai, que aquilo que estava travado na vida dessa pessoa seja destravado já agora nesse início deste culto, meu Pai, começando pela mente dela, ouvidos sendo limpos e coração sendo limpo, Senhor. Eu abençoo a sua vida, que você possa ter um culto poderoso e que as palavras elas venham entrar mais afiada que uma espada, dividindo a sua alma do seu espírito, e que você consiga discernir, entender o que está acontecendo na sua vida. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua família, eu abençoo a sua quarta-feira, eu abençoo a sua quinta-feira, eu abençoo a sua semana, eu abençoo o seu mês, eu abençoo o seu ano, eu abençoo este dia, meu Deus, e eu creio, meu Deus, em definições, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai, nós chamamos e te agradecemos demais em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém, graças a Deus. Você está ligado à sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, você é mais do que vencedor. Fala, eu sou mais que vencedor. E tudo posso naquele que me fortalece. Em nome de Jesus. Repita comigo, eu bebo da palavra profética. Para 2025, Deus tem um vinho novo para mim. E eu creio nisso. Em nome do Senhor Jesus. Fala, muito boa noite para você. Estava com saudade de você. Olha, você tem testemunho que eu sei. Eu não te vi. Fala alguns aí que eu sei que não estava na segunda-feira, hein? Agora, fala, não tem chuva, não tem trânsito. Não vai desanimar, porque dia 31 eu não vi algumas coisas. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se Deus não entregou algo no dia 31, é porque Ele quer fazer no dia 1º. Então você não vai parar no dia 31, muito pelo contrário. O seu dia 31 acaba sendo os seus testes. E você passou pelo teste, e eu estou ouvindo muitas boas novas. Graças a Deus. E se você ainda não viveu, você é o próximo, em nome de Jesus. Pode sentar por um momento. Repita comigo, indomável, incontrolável, mortífera. Assim é a língua do homem. A palavra de Deus tem o poder terapêutico de sarar. A palavra de Deus tem o poder de libertar. A palavra de Deus tem o poder de curar. A palavra de Deus tem o poder de mudar o meu destino. Somos abençoados por ela. E muitos de nós chegamos em Jesus despedaçados, com problemas. E a partir do momento que eu ouço, mas quando eu falo ouvir, não é simplesmente ouvir como você ouve um barulho, uma palma. Já acordei alguns aqui. Você ouve um barulho simples. Algo como uma bateria, um som, algo acontecendo, um barulho de gota caindo no telhado. É ouvir com o coração. É permitir que o Espírito Santo conduza as palavras que cheguem até o seu coração e que possa mudar de maneira revelada
a sua vida. Muitos de nós chegamos em Jesus com muitas situações, muitos problemas. E nós aprendemos durante toda uma vida que uma brincadeira é só uma brincadeira, uma palavra é só uma palavra, coisas que vão sendo liberadas durante toda a nossa infância. Aí esse menino é assim mesmo, aí esse rapaz é sem parteira, vai ser igual o pai, vai beber igual o pai, vai pegar mulher igual o pai. Isso aqui esse menino é atentado. E as palavras vão sendo liberadas, e quando vem a gente vê, a gente não sabe que a gente se comporta assim. A gente não sabe, nós não entendemos porque temos tantos problemas, né, jovens na escola, jovens na faculdade, homens, né, mulheres, o seu trabalho, não sabe por quê. Sempre está dando ouvido a comentários negativos, sempre sendo elo fraco. Isso é algo muito importante que você precisa entender. As pessoas que sempre estão ouvindo fofoca, sempre estão ouvindo comentários negativos, desnecessários, que não agregam, mas desagregam, não é porque você é uma pessoa de confiança. Sinto te dizer, é que você é o elo fraco. Não é aquela pessoa que vai rebater essa pessoa, mas é aquela pessoa que chega em você e fica em você. Você não fala para ninguém mesmo sendo um problema. Você está muitas vezes dentro do lugar, do seu trabalho, às vezes na igreja que acontece, e está ouvindo comentários, e ao invés de levar para a sua liderança, ao invés de levar para o seu chefe, você simplesmente fica com você e você se torna um elo nas palavras, nos comentários, e muitas vezes na traição, né, na ingratidão que essa pessoa está cometendo, e acaba sendo uma deslealdade. Não seja essa pessoa que sempre pode perguntar, pode ver. As pessoas assim, que têm problemas com a língua, sempre tem uma pessoa certa para falar. É impressionante. Se alguma coisa sai na igreja, se alguma coisa sai em algum lugar, no trabalho, pode ir para aquela pessoa que você já sabe que ela sabe. É ou não é? É impressionante, é um imã, ela atrai esse tipo de comentário. A palavra dirigida pelo Espírito Santo tem o efeito de bálsamo em nossa vida. Então as palavras que não é dirigida pela nossa carne, pelos nossos sentimentos, também tem um efeito contrário, de dor, né? Um peso. Mas todas as palavras que são liberadas pelo Espírito, que eu libero em favor da minha vida, porque eu creio, eu profetizo, eu declaro vida onde há morte. Como Ezequiel, no vale de ossos secos, eu vou liberando a palavra até aquele vale ser gerado vida em cima dele. E muitas vezes as palavras que são liberadas, ela tem o poder de criar feridas, e as palavras que são liberadas têm o poder também de curar feridas. Então é muito importante eu entender hoje sobre esse órgão indomável, né? Esse órgão incontrolável, esse órgão mortífero. É maravilhoso quando usamos a nossa vida para proferir a palavra de Deus, confortar pessoas, levar curas, levar libertação, levar provisão, levar prosperidade, declarar vida aonde há morte, declarar cura aonde há doença, declarar esse lugar onde não frutifica, frutificando, essa pessoa onde não dá frutos, dando frutos, essa pessoa sendo um problema, se tornando uma solução, um solucionador de problemas. Palavras erradas, negativas marcam, adoentam e podem mudar o curso da vida de uma pessoa. É interessante que uma das coisas que nós ouvimos muito é sobre os israelitas. A facilidade deles liberarem palavras de morte. A facilidade deles agirem com ingratidão. A facilidade deles liberarem maldição. Você via
palavras de ingratidão, palavras de deslealdade, palavras de doença, palavras de morte, palavras de fracasso, e no final, eles viveram tudo aquilo que eles liberaram, tudo aquilo que foi liberado. Porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. E se essas palavras estão saindo da sua boca, é porque o seu coração está cheio desse tipo de sentimento, pensamento, essas crenças ainda dominam a sua vida. E ela não pode mais dominar a sua vida. Isso não pode mais ser um padrão na sua vida. Porque a Bíblia diz que crie, por isso falei. Então se você crê em vida, você declara vida, amém? Mas se também se você crê em morte, você declara morte, amém? Então não existe brincadeira, existe liberações. Não existe comentário, existe liberações. Não existe somente, eu só falei aquilo que eu estava... Não, existe liberações, porque mesmo se nós estamos falando aquilo que nós estamos vendo, já está errado. Porque se você sabe o poder da língua, você sabe que aquele que usar a língua vai comer dos seus frutos. Você tem que usar sempre a língua para comer frutos bons. Frutos de prosperidade, frutos de união, frutos de cura, frutos, né, de força, de vida, de energia, de foco. Então, a todo momento você tem que declarar coisas na sua vida. Você pode estar vendo um problema, mas você fala, este problema não existe. Eu estou dizendo, meu Deus, eu estou desempregado. Então, se você vai declarar pela fé na sua vida, eu estou empregado. Meu filho só dá problema. Não, então você vai declarar, meu filho é uma bênção na escola. Meu filho é o mais inteligente, é o mais quieto, é o mais focado, é aquele que tem mais vontade de aprender, é o mais doador, é o melhor na escola, é o melhor na cidade. Você vai declarar, é aquele que se destaca em tudo positivamente. Deus deu missões, direções a Saul e ele não obedeceu. Por isso, o Senhor ungiu Davi, o rei, um homem segundo o coração de Deus. Uma pessoa segundo o coração de Deus é aquela capaz de obedecer. E Davi, como nós sabemos, ele se tornou um herói nacional por ter vencido Golias. E aquelas vitórias, aquelas conquistas, num homem que não tinha nada em posição, mas tinha tudo, que era o tudo dele era Deus. E um homem que se destacou. E naquela situação, você vê que certos comentários, a música, que só Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares, era um fato. Mas Saul não entendeu aquilo. Aquilo entrou como uma seta na vida dele. Porque tem coisas que não é o que é, mas é o que eu sei que é. Porque tem pessoas que até falam, mas está parecendo algo. Mas muitas vezes, eu ainda falava na segunda-feira, as pessoas sempre vão te ver antes de eu te ouvir. Então o que elas estão te vendo à distância, antes de te conhecer? Muitas vezes a gente não entende que é a primeira imagem que fica, literalmente a primeira imagem. Se você chega de qualquer maneira, você vai ser ouvido ou não ouvido. Você vai para uma entrevista de emprego de qualquer forma, fala muito sobre você, a roupa que você veste. Fala muito sobre você, a roupa que você veste dentro da igreja, nos lugares. E você pode falar muito bem, você pode ter uma oração, você pode ser muito forte, mas se você também não vive de acordo com aquilo que você declara, se você declara ordem, mas você vive uma vida desorganizada, se você declara vida, mas sempre as suas atitudes estão voltadas mais para o pecado, mais para a morte, não é congruente, não está na mesma frequência daquilo que você fala, daquilo que você se comporta. Então você precisa entender, você precisa viver aquilo que você prega, você precisa viver aquilo que você prega. Todos nós estamos pregando algo. E as pessoas vão ouvir você 9%, os outros 91% vai ser como você se comporta, vai ser os seus exemplos, vai ser suas atitudes. Mas a porcentagem pequena daquilo que eles ouvem, o que eles estão entendendo e ouvindo de você?
As palavras que saem da sua boca está voltada à sua fé, porque muitos declaram muito prosperidade, mas está uma vida vivendo uma vida miserável, com dificuldades, faltando sempre alguma coisa. Quantas vezes eu falei com pessoas que dentro da igreja, pessoas maravilhosas, mas quando eu falei com a família dessa pessoa que não vinha na igreja, a primeira coisa que essa pessoa, inclusive eu lembro de uma pessoa que a primeira coisa que esse filho, essa filha falou para mim, que chegava e quando a mãe chegava em casa, desequilibrada, liberava palavras, xingava. E aí você cai no ponto. Pode uma fonte sair água doce ou salgada? Sair duas, uma doce e uma salgada da mesma fonte? Isso não é congruente. Então as palavras que eu libero na igreja precisam ser as palavras que eu libero na calçada, precisam ser as palavras que eu libero no trabalho, precisam ser as palavras que eu libero na minha casa, nas redes sociais, no íntimo, dentro do meu quarto, com a porta fechada, onde ninguém vê. Porque aí sim vai ter uma congruência. Mateus, no livro de Mateus 12, 36. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda, repita comigo, de toda palavra inútil que tiverem falado. Ou seja, existe palavra útil e existe palavras inúteis. Amém? Ou seja, palavras inúteis para um futuro poderoso, palavras úteis para um futuro fracassado. Amém? Amém, pessoal? Presta atenção. Porque quando você libera palavras, palavras são palavras. O diabo vai usar palavras que vão te derrubar. Ele vai ajudar que essas palavras se cumpram na sua vida. Da mesma forma, o Espírito, quando você libera palavras úteis para o seu futuro. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Quer dizer que se eu libero palavras inúteis, eu terei que dar conta dessas palavras inúteis, porque elas também se cumprirão na minha vida. Então, para eu ter um futuro abençoado, poderoso, um casamento abençoado, filhos abençoados, eu preciso liberar palavras úteis. E muitas vezes as palavras úteis não estão sendo liberadas, mas eu tenho uma facilidade muito grande de liberar palavras inúteis. Amém? Amém. Nós não podemos ter esse tipo de facilidade. Você precisa pedir para Deus, segura minha língua. Eu não posso falar aquilo que eu sinto. Você precisa falar aquilo que você sabe. Porque os sentimentos são enganosos, a mente mente, o coração enganoso. E quem pode curar essa doença? Guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Você não pode deixar o seu coração liberado para quando você sentir você falar, você externar. Você não pode viver essa vida, eu preciso desabafar. Eu preciso extravasar. Eu vejo treinamentos, pessoas que fazem treinamentos, e a pessoa entra num quarto, e ela fala assim, o cara fala, extravasa. Pega aqui esse taco de beisebol e vai quebrar essas coisas aqui, ó. E a pessoa, filha, pá, e vai xingando, e vai xingando e vai liberando todo tipo de palavra. E a palavra fala, não, mas eu estava só extravasando. Tudo que você liberou, você vai dar conta dela. A Bíblia diz, haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Toda a palavra inútil, porque tem muitas palavras inúteis para um futuro abençoado, mas úteis para um futuro fracassado. Então toda palavra é utilizada. Depende para que direção você libera. Amém? Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. Repita comigo. Pois por suas palavras, por minhas palavras,
vocês serão absolvidos. E por suas palavras serão condenados. Então eu posso ser absolvido de uma vida fracassada, de um financeiro fracassado, de um casamento fracassado. Eu preciso fazer a minha parte, eu preciso declarar, até aquilo se tornar real. Bispo, mas eu não estou vendo isso, você não precisa ver, você precisa falar. Deus disse, Deus viu, amém? Deus disse, Deus viu, você vai falando até o invisível se tornar visível. Você vai liberando até o intangível se tornar tangível. Você vai liberando até onde eu não posso tocar se tornar aonde eu posso tocar, palpável. Eu vou falando até aquilo se tornar real. Bispo, eu não estou vendo, não importa o que você está vendo, continue declarando. Não foi de uma hora para outra que Ezequiel viu aquele vale de ossos secos se levantando. Continue declarando, não importa o tempo que leve, mas eu só vou parar de declarar até aquilo se tornar real. Real no meu coração e real à luz da minha visão. Então eu preciso falar, porque eu preciso crer, e quando eu creio, eu falo, e quando eu oro, crendo, orem crendo que já receberam, então receberão. Mas você só ora e aquilo só acontece quando você crê dentro e depois fora. Sempre acontece duas vezes, lembra? Acontece duas vezes, precisa acontecer dentro de mim. Porque quanto mais eu vou declarando, isso a gente falou muito no ano passado, medite, não deixe de falar essas palavras do livro da lei, medite nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente. Só então, o que acontece depois, pessoal? Os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Então a primeira coisa que Josué 1:8 coloca, não deixe de falar as palavras desse livro da lei. E eu falo, eu medito. Eu medito na palavra e não no problema. E aquilo que é um processo do eu falar até aquilo que é ruim sair, aquilo que é bom ficar, e depois de um tempo eu só possuir aquilo que é bom, aquilo que vai me gerar bênção, aquilo que vai fazer os meus caminhos prosperar. A Bíblia diz em Tiago 3, capítulo 3, versículo 1, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Repita comigo, todos tropeçamos de muitas maneiras. Ou seja, isso é um fato. Tiago está dizendo para você um fato. Bispo, mas eu não tropeço ali, você tropeça em outra coisa, mas todos nós tropeçamos. Quem aqui não tropeça nunca? Levanta a mão. Não existe a possibilidade de você não tropeçar. É um processo de aprendizagem. Quando você anda de bicicleta, quantas vezes nós caímos? Um monte. Anda de patins, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O processo é na queda. Quando você vê aquelas corridas de MotoGP, né? Eles estão lá 200, 300 por hora, você vê como ele consegue fazer uma curva 180, 200 por hora, de descer, de encostar o capacete no chão. Quantas vezes ele não caiu com aquela moto, para saber o limite da moto, saber o peso da moto, saber a curvatura. É interessante, depois pesquisa, você vê antes da corrida, os pilotos com os olhos fechados, já visualizando as curvas. Quem já viu isso aqui? Os pilotos, eles visualizam a curva na cadeira. Eles sentam e ficam visualizando a curva tal, depois ele vai visualizando, ele vai mexendo até o braço, ele vai reduzindo. Ele visualiza antes de viver. Ele visualiza e depois você vê as pessoas, antes dele entrar na moto, você vai conseguir, vai dar certo, hoje era a melhor corrida, todo mundo validando.
E ele continua, ele vai fazendo esse processo. Mas como aconteceu? Repetições. Todos nós tropeçamos. E é importante isso. Porque quando você aprende, você vai começando a aprender o seu limite, você vai aprendendo o que você pode fazer, o que você não pode fazer, como você deve agir, como você não deve agir. Porque a Bíblia diz, todos tropeçamos de muitas maneiras, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Ou seja, todos nós tropeçamos, mas se você evitar o tropeço da língua, é a única possibilidade na Bíblia que te dá a possibilidade de ser perfeito. Porque a grande maioria, para não dizer todas as pessoas, em algum momento está tropeçando na língua. Está fazendo você viver e atrasar o seu destino, atrasar o seu futuro. Você não pode mais aceitar tropeçar na sua língua. Porque quando você tropeça na língua, você também está tropeçando no seu coração. Por quê? Porque a boca fala que o coração está cheio. Então, Tiago está falando algo externo para você entender, mas só sai algo externo porque tem muita coisa interna que ainda tem um controle sobre você. Então tem muitas coisas que vêm do coração que está sendo externado, liberado, e aí muitas vezes a gente, meu Deus, não sei porque eu estou vivendo isso. Toda hora eu estou tropeçando, porque eu começo tropeçando na língua. E por que eu tropeço na língua? Porque eu estou tropeçando no coração. Amém? Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Quinta-feira, nós falamos muito, e a bispa falou muito na quinta, pode deixar esse versículo. Falamos muito na quinta, eu fiz aqui treinamento com o pessoal, na sexta falamos, domingo a bispa falou sobre a canga. E nós recebemos essa unção, a unção do boi selvagem, essa força, que nos tira do Egito, e não perca o raciocínio não comigo, nos tira do Egito, nos tira da terra da escravidão, nos tira da terra do jugo, e nos dá essa força do boi selvagem. Mas a primeira coisa que você faz para segurar um animal pela boca, depois que o diabo te pega pela boca, ele te bota canga. É ou não é, pessoal? A primeira forma de você segurar o diabo, ele te pega pela boca e te bota canga. Então, muitas vezes nós recebemos a libertação da canga, que é nos colocado sobre os nosso pescoço. Quem lembra uma canga, coloca depois uma foto de uma canga aí. Coloca essa canga aí, ó. Coloca essa canga, mas por quê? Porque primeiro segurou na boca. Primeira coisa que segura na boca. Você vai acertar, você vai domesticar um cavalo, você bota pela boca. E a Bíblia está dizendo, quando colocamos freio na boca dos cavalos para eles nos obedecer, podemos controlar todo o animal. Então, quantos estão sendo controlados por causa da boca? Estão sendo domesticados porque não tiveram a responsabilidade de liberar essas palavras. E quando liberar, quanto mais libera, mais está sendo domesticado pelo problema. Quem está conseguindo entender aqui? Tem sentido? Então nós recebemos essa libertação desse jugo, dessa canga, e muitos estão voltando de novo para a canga, porque não estão prestando atenção pela boca. Porque se você controlar a sua boca, você se torna uma pessoa livre, uma pessoa perfeita. Bispo, mas eu posso ficar perfeito? Você sabe que é um processo.
Mas o item mais importante, que a Bíblia diz, um dos mais importantes, porque a boca fala o que o coração está cheio, você começa a domesticar, a adestrar, vamos dizer assim, a lapidar o seu coração. Aí o seu coração agora vai ficar um coração controlável, responsável. Por quê? Porque o temor de Deus está tomando você. E quando você vai falar, quantos já tiveram essa experiência? Você cheio do Espírito, né, tomado, porque todos nós vivemos diariamente no dormir e no acordar, amém, pessoal? Cheio de Espírito. Você vai falar algo que vem esse sentimento, alguém pisa, né, no teu pé, no teu trabalho, literalmente ou figurativamente, e vem aquela raiva, aquele ódio, né? Muitas vezes a pessoa, por falta de paciência, por um problema, por uma situação, e a pessoa ela libera uma palavra, e naquele momento ela começa a viver situações que não eram necessárias. Mas quantos daqueles que, cheio do Espírito, ia liberar essa palavra, o Espírito Santo segurou a sua boca? Quem já viveu essa experiência? O Espírito segurou. Falou, você não precisa disso. Shhh. Fica quieto. Engole. Quieta. Você não vai falar, você não vai cair nesse laço, nessa armadilha. Porque a primeira coisa que nós temos esse impulso de falar é pela boca. Começando a liberar palavras. E quando vê, você está vivendo um monte de situação, porque eu não controlei minha boca. Por quê? Porque meu coração ainda não está controlado. Não está totalmente dominado pelo Espírito. E nós precisamos ser totalmente disciplinados, alinhados, lapidados, ajustados, moldados, transformados, renovados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, pessoal? Então a Bíblia diz, tomem também como exemplo os navios, embora sejam grandes, tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua, repita comigo, a língua é um fogo. Não, a Bíblia não está dizendo que ela é parecida como um fogo. Que ela é semelhante a um fogo. A Bíblia está dizendo a língua, repita comigo, a língua é um fogo. Ou seja, você pode incendiar qualquer coisa. Você pode incendiar, você pode queimar qualquer coisa. Você pode incinerar qualquer vitória sua. Você pode queimar o seu casamento. Você pode incinerar tudo. E aquilo que foi muito demorado para ser construído, pode ficar em cinzas, pó, fuligem. Não tem mais nada. Quando nós queimamos aqui os pedidos, no final, você não vê mais nada. Só até os resquícios que você pega, é como um pó. E vem só para te sujar, não existe mais aquilo. Acabou. O fogo consome tudo. E a língua é um fogo que consome tudo. Você pode estar consumindo toda a sua vida. Você pode estar consumindo todo o seu futuro. Você pode estar consumindo o seu casamento. Recentemente eu falava com uma pessoa e ela falava, bispo, assim, eu não aguento mais a minha esposa. Eu não tenho mais o que fazer. Briguei, falei, hoje estava lá, tal, fui lá, pedi desculpa, tal. Mas é muito difícil, é muito difícil. E palavras vão sendo liberadas e você vai incendiando o seu casamento. Você vai incendiando o seu relacionamento. Você vai incendiando seus filhos. Você vai incendiando seu trabalho, sua empresa. Você vai incendiando a igreja. Você vai sendo uma pessoa que incendeia. Quantas pessoas chegam na outra e falam assim, olha rapaz, olha, antigamente era bom, era melhor aqui a igreja. Não, mas tal coisa. Pessoas que não têm a responsabilidade, não têm respeito.
fica fazendo comentáriozinhos para lá e para cá, faz comentário no bebedouro, procura. Parece que é um evangelista do inferno. Sabe o evangelista do caos. Vai para um lado, mas eu preciso falar isso aqui, mas eu preciso, ai, está me mordendo. E aí me libera. E o diabo está no camarote. Parabéns, você é meu garoto, você é minha garota. É triste falar isso. Mas tem pessoas que têm a total consciência do que está fazendo, mas não continua fazendo porque não está agregando. Está desagregando, não está juntando, está espalhando, não está fortalecendo, está enfraquecendo a igreja. Enfraquece o seu trabalho, enfraquece o seu casamento, porque não guarda a língua. Porque se guardasse, sua vida estaria em outro lugar. Não tem responsabilidade. E continua falando. E acha que nada, mas a pessoa vai me entender. Não vai te entender. Porque a Bíblia fala outra coisa. Não é porque você faz de um lado que o outro vai ser encoberto. Muitos estão com cobertores curtos, e quando encobre a cabeça, está descobrindo os pés. Você não precisa diminuir, você precisa comprar um cobertor maior. Você não precisa mudar, dormir de ladinho e encurtar as pernas, você precisa comprar um colchão maior. E eu lembro de uma historinha do pescador, que todos os dias um outro pescador olhava, pescador experiente pescando, e ele todos os dias ele pegava peixes grandes, colocava em uma frigideirinha, botava num lugarzinho assim, numa tábua, e quando ele era muito grande, ele jogava fora. Quando ele era muito pequeno, ele guardava. E todos os dias ele via fazendo sucessivamente. Todos os dias. Até um dia ele perguntava, mas por que o Senhor pega os graúdos, os bonitos, aqueles saborosos, e você joga fora e você fica pegando os pequenos? Ele disse, é porque minha frigideira em casa é pequena, aí vai ficar para fora. O problema é que muitas pessoas assim não entendem que você precisa renovar a sua mente, expandir a sua mente. Entender que para esse tempo, para esse vinho novo, não cabe mais esse tipo de comportamento. Para você se tornar um odre novo, precisa parar de ter comentários de odre velho. Amém? E quantos ainda continuam? E acha que não tem problema, é só olhar a sua vida, está caindo, porque um tempo, por uma imaturidade, até andou. Mas quando Deus exige uma maturidade de nós, Ele vai apertando. Ele vai exigindo mais de você. Por quê? Porque Deus não tem por inocente o culpado. Quanto mais consciência, quanto mais palavra, mais culpado você se torna. Então tem coisas que não cabem mais pelo seu padrão, e a Bíblia, e ainda, Tiago começa falando no 1. Não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que os que ensinam serão julgados com maior rigor. E muitos ainda, como mestres, obreiros, pessoas de alto patamar, pessoas antigas na igreja que já ensinam outras, estão sendo cobrados com maior rigor. E Deus está falando, basta, chega, ponto final, acabou. Isso não cabe mais para a sua vida. Você já está em outro patamar. Não cabe mais porque você será cobrado muito mais daquele que chegou hoje. Os novos convertidos não serão julgados como os velhos convertidos. Os conscientes não serão julgados como os inconscientes. Deus não vai pesar em cima dos ignorantes. Terá colheita? Sim. Mas nós sabemos que será muito melhor para aqueles que estão ensinando. Nós temos que parar, entender que tem coisas que precisam cessar, encerrar, acabar na nossa vida.
É um mundo de iniquidade, assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidades colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Vou ler novamente. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida. Vamos ler juntos? Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Fala para essa pessoa, incendiada pelo inferno. Eu ia falar, fala inferno, a pessoa vai declarar, você está me xingando, está me chamando, não vou xingar de inferno não, vai ser chegada, mas a gente tem que entender. Contamina, incendeia e é incendiada também. Você incendeia e você é incendiado, e vai esse processo. O capeta vai usando e a pessoa vai sendo usada, e o pior, entra na categoria do morno, que sabe o que deve fazer e não faz. E aí toda hora está sendo vomitado, não está vendo que as coisas não estão andando, porque esse tipo de gente o Senhor detesta, vomita. Aquele que sabe o que deve fazer, sabe que está para juntar, sabe que dá para jogar água e não jogar gasolina, e está sendo lá, pisando. Não está agregando, só está enfraquecendo, porque não consegue guardar a língua. Meu Deus do céu. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. Repita comigo, a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Quem está tendo a consciência hoje do nível da língua, tão poderosa, o nível alto que a língua, ela pode destruir a sua vida e incendiar todos os seus resultados. Quem de verdade, bispo, eu não tinha essa consciência, levanta a mão. Olha para trás, o pessoal que está olhando para frente, olha para trás, olha a quantidade de gente com a mão levantada. Levanta a mão, está vendo? É uma palavra que foi pregado o quê? 1 milhão de vezes? 10 mil vezes, Bispo Natan? Você que está aí, ó. Quantas vezes já foi pregada essa palavra? Não, você que é o... Às vezes ele tem um número de cabeça, gente, sabe? Essa palavra a gente fala de trás para frente em aramaico já. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, parece que é uma súplica, ele está pedindo um favor. Meus irmãos, por favor, não pode ser assim. Eu não escrevi isso aqui, pega a sua Bíblia e você lê. Meus irmãos, ele está falando com crente aqui, gente. Não pode ser assim. Não pode ser assim, nós não podemos viver assim. Não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? É o que eu falei no início. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona e videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Não dá, gente. Não dá, bispo. Mas eu consigo, mas se não produz fruto. Você pode falar de Jesus, mas cadê os resultados? Pode olhar, pode observar. Você conhecerá a árvore pelos frutos. É pelas obras. Se você não tem fruto, não adianta.
Você pode estar falando, mas eu estou pregando, eu estou falando, eu estou declarando. Olha os seus frutos, tem alguma coisa errada. Meus irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Fala, repita comigo, meus irmãos. Fala para essa pessoa do seu lado, meus irmãos. Minha irmã, meu irmão. Meu irmão não pode ser assim. Não pode ser assim, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, se eu estivesse perto de alguém, eu fazia assim, ó. Botava o dedo na boca dessa pessoa. Não pode ser assim. Você só pode sair coisa boa da boca. Porque se amar, mas você vai falar, pode falar, mas vai colher por tudo, gente. É sementes que estão sendo liberadas. E no momento que eu vou, no dia da colheita, eu olho, tem uma semente, uma verdura, uma fruta, algo que eu não plantei. Mas eu não plantei aqui, ó. Mas a terra não mente. Você vai colher aquilo que você joga, e muitos não estão identificando as sementes, não está falando, mas eu não estou plantando isso. Você está plantando isso, porque a terra não mente. Repita comigo, a terra não mente. Não dá para você falar, mas eu não estou plantando isso. Infelizmente, você está plantando isso. E quanto antes você entender, quanto antes essa palavra te gerar consciência, te gerar clareza, tirar escamas dos seus olhos, antes você vai parar de jogar essa semente nessa terra, antes você vai parar de perder tempo, antes você vai parar de atrasar sua vida, antes você vai parar de condenar sua descendência, antes você vai perder mais um ano da sua vida. Quanto antes você entender, mais frutos bons, maravilhosos, grandiosos, poderosos você vai plantar, você vai colher e você vai testemunhar na sua vida, na sua casa e dentro da igreja, amém? Graças a Deus. Então pode se levantar, por gentileza. Mais de 60, aí ó, eu acho que é mais, hein? Acho que é mais. Houve um erro aqui no Ibope, aqui, mas é isso mesmo. Ou seja, se fosse uma já era muito. Porque precisa mais de um versículo para se obedecer à Bíblia. Eu sempre falei isso. Às vezes as pessoas falam, mas bispo, só tem esse versículo, precisava de mais? Não precisa de mais nenhum. Um já é suficiente para você obedecer. Se você tivesse uma Bíblia, uma palavra, já era suficiente para você receber a sua bênção. Caleb só tinha uma palavra. Amém? Só tinha uma palavra. E aquela palavra nunca saiu do coração dele. E no dia dele exigir o cumprimento dessa palavra, ele estava lá. Ele não esqueceu a palavra. Ele cobrou, ele tomou posse, e aquilo aconteceu na vida dele. Toda a sua descendência foi favorecida. Porque ele não esqueceu daquela única palavra que tinha sido liberada. Uma palavra que eu preciso. Se você tiver uma palavra, é a mais do que necessário para você ter uma vida abundante. E eu quero que você feche seus olhos, por gentileza. E olha, eu falo com todo amor do mundo. Tá um povo que ama a gente, é nós o ministério. Você é amado, você é querido, você é esperado, você é recebido nessa igreja. Nós te amamos, não é de falar não. É de combater as suas guerras. Hoje, inclusive, eu fiquei sabendo de uma situação gravíssima. Um diagnóstico gravíssimo. Lá do interior, no hospital, tem um menino está no hospital, passando por um grande desafio, um menininho, pequenininho, que recebeu um diagnóstico de câncer e no braço. E hoje o médico passou e simplesmente disse que vai focar no menino porque para ele o braço já foi amputado. O diagnóstico já foi dado. E o pai me ligou desesperado. Mandou mensagem desesperado. Na hora eu precisei até me controlar. Porque para mim eu vejo, mais do que uma alma, eu me coloco como um pai. E eu vejo meu filho naquele hospital. E eu vejo meu irmão que minha mãe viveu naquele hospital. Mas na hora eu falei, ele mandou mensagem, eu falei, me liga agora. Ele saiu perto do menino que tinha acabado de receber o diagnóstico, ele não ouvir. E eu orei.
Eu já mandei mensagem para Taquari, todo mundo, vamos entrar em jejum. Já mandei mensagem para todas as igrejas do Ministério Mudança de Vida, em todas as cidades. Vamos entrar em jejum. Vamos entrar em jejum por esse menino. É ou não é? Todos estão lá. Na hora eu mandei. Todo mundo entrando em jejum por causa dessa alma. Tem milhares, dezenas de milhares de pessoas em jejum, inclusive eu. Todos. Por causa de um menino que está no hospital e acabou de receber um diagnóstico. Nós deixamos as 99 só para salvar a ovelha perdida. Então pode ter certeza, esse é o nosso padrão. Nós deixamos as ovelhas que estão bem para encontrar as machucadas, e quando encontramos, pegamos ela e trazemos de volta. Todas as igrejas, todos os bispos e os pastores da igreja estão de jejum nesse momento em favor de uma criança no hospital em São José do Rio Preto. É assim que a gente lida, com declarações. Eu falei, mas eu gritava de oração com o pai no telefone. Falei, o médico não vai botar o ponto final. Não vai. E da mesma forma que Jesus fez o teste com a cananeia, vou tirar da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos. E a cananeia deu uma resposta de fé, porque até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa. Eu falei, você vai encontrar, então você vai receber esse diagnóstico dessa maneira, porque é um teste. Porque naquela mesma hora, com aquela resposta de fé, a filha dela foi curada. Amém, pessoal? Então eu falei, isso é o seu momento. Porque Deus, quando pede Isaac, ele quer Abraão. Então dê tudo, fala tudo, resolva tudo. Se tem alguma coisa, resolva. Não vai ficar assim, eu estou orando aqui, não vai. Vamos orar e vamos fazer a nossa parte. Nós não sabemos os planos de Deus, nós não sabemos o que Deus tem, nós simplesmente confiamos, porque Deus nunca erra. Amém, pessoal? Então, eu vou confiar, porque o meu pai é bom. O meu pai é bom. O meu Abba é maravilhoso, ele sabe tudo. Mas eu vou fazer a minha parte. As talhas serão escavadas, a água será colocada, e o milagre da transformação será feita por Jesus. Quem transforma é Ele, não sou eu. Mas eu sou um servo bom e fiel, e eu vou fazer tudo o que Ele mandar. Faça tudo o que Ele mandar. E às vezes Deus está falando isso para você hoje. Faça tudo o que Ele mandar. O que Ele está mandando para você, está mandando você fazer, você não está fazendo. Porque nós não vamos parar e não vamos aceitar nenhum diagnóstico. Nós respeitamos, nós temos muitos médicos, inclusive, na igreja. Muitos médicos maravilhosos, inteligentíssimos. Mas nós sabemos que a medicina vai até um limite, ponto. Como também o juiz vai até um limite. Como também tantas situações vão até o limite. Dali para lá é Deus. E é sempre assim que a gente tem que viver. Não é a última, é a única opção. Viva assim na sua vida. Jesus não é a última, ela é a única. O problema é que muitos estão vivendo situações difíceis na vida porque coloca como Ele é a última. Agora só resta Deus. Agora não tem o que fazer mais. Eu fiz, agora vamos lá fazer isso aqui, porque só o que resta é que é Deus. Não, o que resta a Deus não. Não, o que resta a Deus não. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar. Não é segundo, terceiro ou nem quarto, é em primeiro lugar, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. É assim que a gente vive. Eu quero que você fale com Deus. E a primeira coisa que eu quero que você já faça um voto com Deus neste momento é não mais viver e falar aquilo que sente, mas aquilo que sabe. E as palavras que você vê, que você liberou no mundo espiritual, e eu sei que o Espírito Santo está te fazendo lembrar. Tem muitas pessoas que vivem uma vida com padrões de água amarga. Sempre está liberando palavras de destruição, palavras de morte,
palavras de dor e está recebendo essas colheitas. Você pode parar e você pode quebrar essas palavras que você liberou no mundo espiritual. Você pode dominar, porque a Bíblia diz: aquele que consegue dominar a sua língua é um homem perfeito. Domine hoje a sua língua. Domine hoje. Entregue o seu coração ao Senhor. Fala com Deus nesse momento. Só quero declarar teu nome, Jesus, sobre cada mente e coração. Eu sei que a paz em tua presença, clamo, Jesus. Só quero declarar teu nome, Jesus, e todo vício há de se quebrar. Declaro esperança em liberdade, clamo, Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, a vida traz, quebra cadeias, dissipa as trevas, vem iluminar. Teu nome, Jesus, teu nome é poder, teu nome é cura, a vida traz, Senhor, quebra cadeias, dissipa as trevas, vem iluminar. Só quero declarar. Eu quero falar com você, mantenha os seus olhos fechados, por gentileza. Eu quero falar com você que você sente, o Espírito te revelou, você está sob uma palavra, uma maldição que foi liberada sobre a sua vida. Você que você vê e você enxerga de maneira espiritual que tem uma carga, tem uma maldição, tem palavras que foram liberadas sobre você e você não está conseguindo combater. Você está vendo que a sua vida está amarrada, você está minguando a sua saúde, a sua força, a sua energia. Você está se sentindo até acamado. Você não consegue orar. Eu quero chamar você aqui à frente para eu estar orando com você e quebrar todas essas maldições que foram liberadas sobre a sua vida. Eu quero expulsar todas as maldições que foram liberadas sobre a sua vida, que você não está conseguindo combater sozinho. Vem até a frente para eu estar orando com você, para nós estarem combatendo de maneira espiritual essa carga, essa maldição que até hoje tinha poder sobre você. Essa carga, esse demônio que até hoje teve poder sobre a sua boca, sobre a sua fala, poder pelos seus pais que foram liberados. Talvez eles liberaram palavras sobre você, liberaram palavras sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Você não consegue sair dessa carga e desse jugo, dessas palavras, dessas maldições que foram liberadas sobre a sua vida. Você fala: bispo, eu não consigo sozinho. Venha para nós estarmos orando aqui juntos, nesse momento. Unja, por favor, todos aqui, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você coloque a mão no seu coração. E nós estaremos orando sobre você e quebrando toda essa maldição sobre a sua vida. Essa carga, essas palavras malditas que foram liberadas sobre a sua vida. Você vai voltar hoje sem essa canga, sem esse jugo,
sem essa carga maldita que te está minguando, te entristecendo, roubando a sua força, a sua energia, roubando a sua vida. Eu quero que você mantenha a sua mão no seu coração, que nós estaremos orando neste momento. Em o nome do Senhor Jesus, eu quero ordenar agora os obreiros, os pastores, o batalhão da cura, os bispos, pode botar a mão em cada um aqui. Pode colocar e vamos orar. Eu quero orar agora e quero ordenar agora. Em o nome do Senhor Jesus, todo espírito imundo, todo demônio que se levantou contra esta vida, contra esta alma, toda palavra maldita lançada, enviada, liberada, que vem roubando a vida, a energia, vem roubando a paz, vem roubando a força dessa pessoa, toda maldição hereditária, palavras que foram liberadas contra essa pessoa, que vem roubando o casamento dela, a família dela, os filhos dela. Eu quero ordenar agora, você que há muito tempo está tendo poder sobre esta pessoa, está tendo poder sobre esta família, está tendo poder sobre este casamento, que toda inveja, olho gordo, palavras malditas, orações contrárias, que toda obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, que está tomando a vida desta pessoa, está roubando a força desta pessoa. Eu quero ordenar agora, você maldito, que está há muito tempo na vida desta pessoa, eu quero ordenar, você que está roubando a foco, vem roubando a energia, vem roubando a força dela, esta pessoa que está sobre jugo, esta pessoa que está sobre jugo, eu quero ordenar agora, pega tudo que é teu, da vida desta pessoa, da família desta pessoa, do casamento desta pessoa, em o nome do Senhor Jesus, e saia, saia, e saia, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero ordenar agora, espírito imundo, em o nome do Senhor Jesus, todas essas palavras, as palavras que foram liberadas sobre esta vida, sobre esta família, nós quebramos, nós anulamos, nós cancelamos, nós destruímos toda a carga, todo jugo, todo demônio que vai fazendo essa pessoa oscilar, que vai gerando essa instabilidade emocional, e vai gerando essa instabilidade espiritual, em o nome do Senhor Jesus, saia dessa pessoa. Eu declaro você livre, eu declaro você liberto, eu declaro você transformado, eu declaro que toda carga, que todo jugo, que toda canga, que toda situação que vem escravizando a vida desta pessoa, saia em o nome do Senhor Jesus. Nós quebramos todas as palavras, todas as maldições que foram liberadas contra esta pessoa, desde o seu nascimento, desde quando era um embrião no ventre da mãe. Eu quero quebrar, anular, cancelar e destruir, e eu declaro essa pessoa curada, eu declaro você livre. A partir de hoje, você não tem mais carga, você não tem mais carga, você não tem mais carga. Eu declaro você não tem mais carga. A carga das palavras, das maldições, das cangas, do jugo, dessa escravidão que até hoje você vivia, a partir de hoje foi arrancada de você. A partir de hoje, Deus está hoje te tirando do Egito, e você hoje recebe a força, a unção do boi selvagem, que não mais se permite ser domesticado por nada, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero que você declare e libere as palavras contrárias que liberaram sobre a sua vida durante
toda a sua existência, que você não era capaz. Você vai declarar que você é capaz sim. Você é inteligente, você é sábio, você é cheio do Espírito Santo. Você vai declarar palavras de poder, declarações de poder sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você vai declarar em o nome do Senhor Jesus. Você vai colocar a mão na sua cabeça. Coloque a mão na sua cabeça e você vai orar comigo e vai declarar: meu Deus, eu declaro que eu sou sábio, que eu sou inteligente, que eu sou valente, que eu sou resiliente, que eu sou resistente, que eu sou persistente, que eu sou consistente, que eu sou temente a Deus. Eu declaro que eu sou forte, eu sou corajoso, eu declaro que eu sou cheio do Espírito Santo, eu declaro que eu sou determinado, eu sou focado, eu sou confiável, eu sou criativo, eu sou tolerante, eu sou amoroso, eu sou sincero, eu sou honesto, eu declaro que eu sou disciplinado, eu sou humilde, eu sou otimista, eu sou pontual, eu não sou atrasado. Eu declaro que eu sou prudente, eu sou maduro, eu sou altruísta, eu sou zeloso, eu sou organizado, eu sou organizado, eu sou organizado. Eu declaro que eu sou responsável, eu sou leal, eu sou ambicioso, eu declaro que eu sou carismático, eu possuo empatia, compaixão, generosidade. Eu declaro que eu sou paciente, eu sou confiável, eu sou honrado. A mulher, eu sou honrada, eu sou grato. Eu declaro que eu sou zeloso, que eu possuo eloquência, que eu falo e me comunico com excelência. Eu sou um servo de Cristo Jesus. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho um coração de Cristo. Eu tenho a visão de Cristo. Eu tenho a sabedoria de Cristo. Eu e a minha descendência fazem parte da geração de pessoas poderosas na terra, que vai mudar este mundo, em o nome do Senhor Jesus. E declare agora, declara: o meu salário se tornará o meu dízimo. O meu salário. Fala para você agora qual o valor do seu salário para você. Qual o seu salário? Você vai declarar: este valor tal, isso que eu ganho, esse valor tal, 3, 4, 5 mil, não sei, vai ser meu dízimo. Eu declaro que ele vai se tornar o meu dízimo, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Coloca a mão no ombro dessa pessoa, que está do seu lado, e você vai declarar: eu te abençoo, eu consagro a sua vida, eu consagro a sua família, e tudo que você falar, tudo que você liberar, vai acontecer. Eu ligo na terra, para que seja ligada no céu. Eu possuo a sua vitória. A sua vitória é minha vitória. A sua guerra é minha guerra. E tudo que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Você sai daqui pela fé, com vitórias para contar. Você é um vitorioso. Você é um vencedor. Você é um conquistador.
em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós todos juntos neste momento, nós concordamos com a vitória de cada um. E eu ligo nesta terra cada palavra, cada declaração, cada liberação. Meu Pai, que nós soltamos no mundo espiritual e pela fé nós já estamos vivendo. Pela fé essas liberações que nós soltamos hoje, liberamos, lançamos, nós já estamos vivendo em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por essa palavra. Obrigado por essa mensagem. Obrigado, meu Pai, pelas declarações. Obrigado pelas curas. Agradeça a Deus nesse momento. Fala, meu Deus, obrigado pela cura, pela libertação. Obrigado, porque eu já me sinto até mais leve. Veja, aquela carga no teu ombro foi tirada. Veja aquele fardo que você chegou na igreja, foi arrancado. Enxergue pela fé, até a sua coluna está mais ereta, foi endireitada neste momento. Você consegue até andar com imponência. Você é uma pessoa imponente, uma pessoa vitoriosa. A partir do momento, repita 7 vezes comigo: eu sou vitorioso. 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 Percebeu a energia, a força que você tem agora? Você nem consegue mais olhar para baixo. Pode observar. Você está até incomodado de olhar para baixo. Você está querendo olhar para cima agora. Porque a partir do momento que você liberou essa palavra, agora você está se tornando, pela fé, de dentro para fora, você está se tornando essa pessoa vitoriosa. Você vê a força que você está tomando agora. Veja a força que vem do Espírito Santo tomando a tua vida. E as palavras sendo materializada na sua carne, no seu coração. Você está sentindo agora essa força. Você vê, o seu espírito está renovado. Não, você não vai sair daqui desacreditando, você vai sair daqui já com outro espírito, porque você tem um outro espírito. Você tem um outro espírito. Fala, eu tenho um outro espírito. Eu tenho um outro espírito. Fala para essa pessoa, você tem um outro espírito. Vocês têm um outro espírito. Você tem um outro espírito. Você tem um outro espírito. Levanta a cabeça, você tem um outro espírito. Acabou, você não vai falar mais do problema. Você vai falar com o problema. Acabou. Sorria, independente da situação. Sorria. Não olhe mais para o problema. Olhe para que Deus está te permitindo tropeçar para você aprender a andar de bicicleta. Entendeu? Não vai olhar mais desse jeito, gente. A gente vai olhar agora que Deus está me permitindo. Eu vivi muitas coisas para eu chegar até aqui. Glória a Deus. Fala, obrigado pelo problema, Jesus, porque foi por ele que eu estou até aqui. Se você não tivesse problema, nem a igreja existiria. Você nem estaria na igreja. O problema faz parte de Deus. É bom ter um problema. Quando a gente pediu grandes bênçãos financeiras, Deus nos deu um grande boleto. Amém? Então pode ter certeza, quando você quer grande cura, Deus precisa, olha, então peraí, você quer um grande testemunho, deixa eu te dar um problema aqui, mas isso será um testemunho, e é o que nós estamos vivendo e orando por esse menino, vai acontecer isso aqui, é um grande testemunho. Amém. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer:
eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.